E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre interrupções em microcontroladores. E antes da gente entrar no contexto de microcontroladores, vamos imaginar a seguinte situação. Você está lá estudando, está focado lá estudando, de repente o seu alarme toca. Quando o seu alarme toca, tem algum motivo por trás daquele alarme. No caso desse exemplo, é tomar um remédio. Então, o evento relacionado a esse alarme é a rotina de interrupção relacionada a esse alarme é tomar um remédio. Então, aqui é o evento é o alarme, a rotina da interrupção é tomar o remédio. Quando você desliga o alarme, você está limpando a flag de interrupção. E depois que você tomou o remédio, você vai voltar a estudar. No caso, o CPU vai voltar às rotinas que ele estava fazendo antes. Então, o CPU estava aqui fazendo. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. O CPU estava fazendo uma rotina. De repente, uma flag acionou, ele foi para outra rotina. A hora que ele terminar essa outra rotina, ele volta a partir do ponto que ele parou antes. Então, formalizando, o que é uma interrupção, né? Ela é a transferência automática da execução do software em resposta a um evento de hardware, que é assíncrono em relação à execução atual do software. Então, foi o exemplo que eu dei, tá? Lá a rotina, ele vai, executa e depois volta. Aqui vamos ter uns exemplos de quem que pode acionar o alarme da interrupção, que o alarme na verdade é o evento, né? Então, quando eu te falar de evento, lembre-se do alarme, que é o que está demandando a interrupção. Então, aqui o timer, um evento do possível evento de alarme do timer é o estouro dele. Então, quando o timer deu lá contou tudo, ele dá um evento. Então, vamos supor, se você quer que aconteça uma interrupção de 1 em 1 segundo, você configura o timer para mandar esse evento de 1 em 1 segundo. Aqui o ADC, que é o conversor analógico digital, quando um dado está pronto para ser lido, ele terminou de processar o dado, ele pode enviar um, um evento informando para o CPU que esse dado está pronto para ser lido. Aqui no serial, no ART, que é a comunicação serial, quando o buffer dela interna está cheio para enviar os dados, pode adicionar também um evento avisando, ó, está cheio aqui, eu posso enviar agora. Então, o meu vagão aqui está cheio, vamos enviar. Então, essas são interrupções internas que chamam, que vêm do próprio microcontrolador. Então, tá lá o nosso microcontrolador, o nosso launchpad, com os periféricos dela, né? Então, cada periférico ali é um timer, ADC, o serial. Agora tem externas também. Essas interrupções externas podem vir de sensores, no caso aqui é um sensor de incêndio, aqui um sensor pode ser de sobrecorrente, subtensão, alguma coisa, algum sinal elétrico que pode representar perigo. Aqui no inversor também a gente pode estar comunicando serial, né, recebendo dados via serial. Então quando encheu o buffer dele e quer enviar os dados, ele manda uma flag. Então, mas essas aqui externas, geralmente elas vêm associadas a um pino, daí um GPIO. Vem lá do inversor aqui, vai lá. Então, chama externa porque vem de fora mesmo. Quem que faz o gerenciamento de todas essas interrupções, né? Porque, na verdade, acontecem várias interrupções. Pode acontecer várias interrupções em paralelo, né? Pode estar acontecendo. Você pode configurar um timer, um ADC, um ART. Eles estão trabalhando lá, enquanto o CPU está trabalhando aqui. Então, o CPU está trabalhando aqui e eles estão trabalhando em paralelo. Então, eles não precisam
da CPU para trabalhar. Eles têm o hardware deles e eles estão trabalhando lá. Quando eles terminam o que tem que fazer, que é a informação que o CPU precisa, eles avisam e vai para lá. Esse aqui também avisa e vai para lá. Avisa e vai para lá. Então, quem faz o gerenciamento de todas as interrupções que podem estar acontecendo ao mesmo tempo é o, o NVIC, que eu vou falar no próximo slide. E na arquitetura ARM, existem várias interrupções. Para cada microcontrolador vai ter um conjunto de interrupções, né? Que cada microcontrolador vai ter uns periféricos diferentes. Porém, essas interrupções que estão nessa tabela aqui são as comuns, né? Entre todos. Isso é definido na documentação do ARM, do Cortex-M. Então aqui a gente tem falhas críticas no sistema, né? Quando, por exemplo, violação de acesso à memória, falha de acesso à memória, instrução indefinida, são interrupções relacionadas internas do próprio CPU. Então aqui também tem a falha crítica, né? E agora vou entrar em detalhe do NVIC. O NVIC é quem faz o gerenciamento, né, das interrupções, como eu disse. Então, a tradução dele em português é interrupções vetoriais alinhadas, né? Então, ele que é responsável por identificar a interrupção ou exceção. Na arquitetura ARM, as interrupções são um tipo de exceção, né? Então, é ele que faz o gerenciamento. E cada interrupção pode ter uma prioridade. Então, por exemplo, se o seu timer é mais importante que a leitura do ART, então você tem que configurar o nível de prioridade dele que seja menor, por exemplo, 2 para o timer e 3 para o ART. Então, se acontecer das duas solicitar ao mesmo tempo, quem vai ser atendido primeiro vai ser o timer. Assim que terminar de atender o timer, daí ele vem e atende o da ART. Então aqui, como eu comentei, né, os periféricos internos, os timers, ADC, DAC, o ART. Só que com os periféricos externos, a gente tem que fazer uma configuração a mais, que é esse controlador EXT, né, que é de externo. Então, é só uma configuração que tem que fazer a mais. Mas não vamos entrar em detalhes de fontes de interrupções externas nesse curso. Porém, comentando para saber, né, que se você for precisar usar, tem que configurar esse módulo aqui. Nesse contexto, temos também um conjunto de ferramentas que chama CMSIS, né? Ele fornece várias funções e arquivos de headers, né, para dar definições de endereço, de nomes de rotinas de interrupções. Ele faz tudo isso, né, para facilitar a vida do programador. Então, aqui a gente tem umas funções, ó, Enable e RQ. Então, quando você vai habilitar uma interrupção, você tem que usar essa função aqui. Tem aqui a de prioridade, ó. Essa aqui é de prioridade. Então, a gente define a prioridade da interrupção usando essa função aqui também. E se duas... eu vou comentar isso mais pra frente, acho melhor. Aqui, nesse slide aqui. Ó, vamos supor que a gente está habilitando a interrupção do timer 6. Então, a gente habilita lá a flag dele, né? Então, lá dentro do registrador do timer, toda vez que acontecer um evento de atualização, que seria, por exemplo, o estouro do timer, ele vai gerar um evento, que seria o alarme.
E aqui a gente está falando utilizando a ferramenta do CMSIS, né, para fazer a configuração da interrupção. A gente vai habilitar ela. E a gente está habilitando ela com a prioridade 2. Então a gente define a prioridade e habilita a interrupção. Quando a gente faz isso, se a gente for lá no arquivo e posicionar o mouse em cima aqui, a gente vai ver que tá, na verdade a gente está colocando o número 54 aqui. Então isso aqui, o que o CMSIS faz para a gente é fazer um cabeçalho para ficar mais intuitivo. Então a gente não tem que ir lá na tabela de programação do ARM Cortex, né, e ver lá, não, qual o número que é dessa interrupção aqui, 54. E a gente tem que colocar 54 aqui. Então isso é uma das coisas também que o CMSIS faz. Aqui, nesse exemplo aqui, você pode ver que está timer 6 e se perguntar, por que está escrito DAC aqui também? É porque esse módulo, essa linha da interrupção na tabela, a linha 54, ela compartilha vários periféricos utilizam essa mesma linha de interrupção. Eles fazem isso porque esses periféricos eles possuem baixa complexidade e quando eles fazem isso, eles permitem uma otimização dos recursos do hardware. Então isso é interno da arquitetura lá. Mas mesmo assim, vamos supor que eu configurei o DAC, o timer 6, prioridade 2, 2, e o timer 1, prioridade 2 também. Não, vamos colocar aqui o ART 4. O ART 4. Então vamos supor que isso aqui eu coloquei prioridade 2 e o ART 4 prioridade 2 também. Quando acontecer a interrupção dos dois, se os dois acontecer ao mesmo tempo, quem vai ser atendido primeiro é quem tem o menor índice da tabela. Então, nesse caso, seria o ART 4. Então, isso é importante saber também. Relacionado à interrupção, a gente vai ter uma rotina de interrupção, que é, no caso, o que vai acontecer quando o evento acontecer. Que seria, voltando lá no início, seria tomar um remédio. Tomar um remédio, ir pegar uma água, naquele exemplo lá. Nesse caso, o CMSIS também, a gente tem lá nos arquivos headers um arquivo que chama startup. Esse startup nada mais é uma configuração do início do sistema. Então, quando o microcontrolador liga, ele tem que fazer todas as configurações de memória dele. Então, ele vai lá na memória, aloca onde vai ficar o código, onde vai ficar o endereço dos periféricos. Então, ele faz isso. E no meio disso, ele tem que alocar também a tabela de vetores de interrupção. Então, ele vai lá, então ele aloca a tabela de... Quando eu digo alocar, é que ele vai meio que reservar um espaço lá e colocar. Então, toda a tabela de interrupção vai ser colocada lá. Então, mesmo que a gente não use todas as interrupções, né, ele tem um espaço lá, está alocado lá. E para fazer isso, ele meio que deixa ele cria meio que todas as interrupções e fica num loop infinito. Fica lá no loop infinito e mesmo que não está usando, a função fica lá em loop infinito. Ela está lá pronta para usar, é só você configurar. Então lá no arquivo a gente vai ver esses nomes aqui. Isso que é importante porque tem que o mesmo nome que está aqui nesse arquivo startup, né, a gente tem que usar para a gente criar quando a gente vai criar a nossa função. Então aqui, ó, aqui, nesse exemplo aqui. Lá no startup tem que isso aqui, ó, weak, que é fraco. Então quando a gente for no nosso código
e criar uma outra função, declarar uma outra função com o mesmo nome dessa, ele vai pegar isso e entrar aqui. Então, o que essa função, a gente definiu que essa função vai fazer, que vai para lá. Então, ele deixa de fazer o default handler, que é fazer o loop infinito, e vai fazer o que a gente configurou para fazer aqui. Então, por isso que é importante ter o mesmo nome. Então, o mesmo nome que está aqui na startup, no arquivo startup, tem que estar no nosso nome de rotina, de interrupção. Então, a gente configura aqui a interrupção e aí tudo que está aqui vai acontecer quando o evento acontecer. Então, aconteceu o evento, limpa a flag, que seria desligar o alarme aqui. Nesse caso aqui está modificando o DUT de um PWM. E muito importante também, se você não limpar a flag de interrupção, que seria essa parte aqui, novas interrupções não vão poder ser geradas, ou talvez entrar num loop infinito. Então sempre a gente tem que limpar a flag de interrupção. Aconteceu a interrupção, tem que limpar a flag. Se a gente quer que aconteça de novo, né? E aqui, nesse caso aqui, o que é esse if aqui? Lembra que eu disse que essa linha de interrupção ela está associada tanto ao timer 6, o DAC 2 e 3, eu acho. Deixa eu voltar aqui. DAC 1 e 3, está associado a DAC 1 e 3. Então, a gente pode fazer um if para ver quem que gerou essa interrupção. Foi o timer? Foi o DAC? Se a gente estiver usando o DAC 1 e o timer 6, por exemplo, e quiser identificar quem que gerou essa interrupção, a gente tem que usar um if assim. Então a gente vai pegar o status aqui, ó. Se o status da flag dele está ativa, né? Da interrupção do timer 6, então aí você executa isso aqui. E por hoje, a aula de hoje é isso.